Hoje vamos dedicar esse espaço no Jornal Brasil Atual para fazer uma homenagem à agrônoma e professora Ana Maria Primavera, a pioneira da agroecologia no Brasil. Ela faleceu no dia 5 de janeiro deste ano, aos 99 anos de idade. Faria 100 anos no próximo dia 3 de outubro. Nascida na Áustria, migrou para o Brasil em 1948 com o marido Arthur. Deu aulas na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, escreveu vários livros, ganhou muitos prêmios e deixou uma infinidade de sementes com seus conhecimentos. Seu nome é reconhecido internacionalmente entre cientistas e pesquisadores. E sua conexão com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra era profunda. Para ajudar a contar um pouco essa história, a história dela, do legado que ela deixou, a gente convidou a Virgínia Mendonça Knaben, geógrafa, professora, autora da biografia da doutora Ana Maria Primavera. Olá, Virgínia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. E também o José Maria Tardim, ele que é militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, ele atua na Frente Nacional de Agroecologia, no setor de produção, cooperação e meio ambiente, é educador popular nas escolas e cursos técnicos de agroecologia no Brasil e em outros países da América Latina. Olá, Tardim, bom dia. Olá, Marilu, um prazer te conhecer, obrigado pelo convite. Uma alegria reencontrar a Virgínia também. Bom dia, Virgínia. Amigão. Bom dia estar com vocês, viu? Bom, Virgínia, vou começar por ela, né, Tardim? Virgínia, a doutora Ana Maria Primavera era a referência no estudo do manejo de solos, agricultura orgânica. Ela ensinou não só também no meio acadêmico, mas em muitos setores da sociedade, o contrário desse modelo de agronegócio que utiliza agrotóxicos e fertilizantes. Para ela, a terra não é fonte de lucro, é vital na sociedade e tem que garantir a segurança alimentar. Estou falando do estudo no presente, como se ela estivesse conosco, e ela está, tenho certeza, em cada um de nós, né? E entre aqueles que receberam os ensinamentos dela está o MST. Ela ajudou muita gente, né, Virgínia? Ela não tinha nenhum preconceito? Não, a doutora Ana ia onde ela era chamada e ela gostava de ver essa transformação. Ela não via uma bandeira, uma ideologia, ela via pessoas. E o trabalho da doutora Ana era recuperar os solos. E, na verdade, recuperando os solos, ela recuperava as pessoas. Porque é um movimento em que ela sempre ensinou planta sadia, ser humano sadio. Então, ela trabalhava nessa linha, não tinha para ela um preconceito, você é do MST, você é do PT, você é de não sei aonde. Não, ela via todo mundo como todas as pessoas como seres humanos que precisavam de ajuda, porque muitos ganhavam a terra, mas não sabiam lidar com a terra, não sabiam como fazer aquela terra produzir. Às vezes, a reforma agrária dava terras que não tinham um solo que estivesse naquele momento apto a produzir, então ela fazia todo esse trabalho e ela conseguiu fazer com que muitas pessoas saíssem da miséria em todos os aspectos, não só da miséria econômica, mas da miséria intelectual, de você aprender uma função, de você aprender a lidar com o solo, aprender a plantar, aprender a lidar com a natureza. É uma transformação a vida dessas pessoas nas mãos da doutora Ana. Exato. E, Tardim, como é que esse legado da doutora Ana Maria Primavera entra no MST, né? Legado que prova, nesse período que a gente vive hoje na pandemia, né, que a monocultura, a criação de animais confinados trazem aí graves problemas para o meio ambiente, para os seres humanos. Eu queria que você destacasse algumas iniciativas que decorrem exatamente dessa aproximação, inclusive uma aproximação amorosa, como você diz, né, Tardim? A Ana Primavera, para nós, ela... como eu procuro relatar um fragmento desse livro, né, a Agroecologia em Contos, a Ana Primavera se constitui para nós um quanto de luz, né? Ela vai irradiar a sua presença humana e as suas capacidades científicas para
engrandecer a humanidade, né? Então, por isso que ela não passa por essas distinções preconceituosas que pessoas preconceituosas querem imputar a ela, né? Então, tem essa inversão que a gente tem que tomar cuidado, né? E no caso do MST, ela tem uma trajetória anterior ela se constitui numa grandiosa educadora popular de agroecologia a partir das pesquisas científicas que ela e o seu companheiro Arthur Primavesi desenvolveram ao longo da vida, né? E ao promover essa ampla educação popular científica de agrônomos e profissionais de várias ciências agrárias, o Movimento Sem Terra vai atraindo para si um contingente crescente desses profissionais. Então, essa é uma das vertentes em que a Ana, com o seu conhecimento, atua positivamente para dentro do MST. Mas ela também tem uma vivência direta, pessoal, dentro do MST, percorrendo assentamentos, conhecendo nossas escolas de agroecologia, sempre como uma trabalhadora voluntária, dedicando esse seu conhecimento para formar nossos profissionais em agroecologia e, por sua vez, irradiar dentro dos assentamentos esses seus conhecimentos e essa transformação fundamental e necessária da reconstrução social e ecológica da agricultura no Brasil. E, Tardim, muitos cursos foram feitos a partir desses conhecimentos da Ana Maria Primavesi, muitos frutos foram dados. Eu queria que você falasse de algumas iniciativas. Veja bem, no caso do MST, nós temos uma contribuição muito influenciada por Ana Primavesi, que é ter criado no Brasil as primeiras escolas técnicas de agroecologia, né? Começamos em 2003 aqui no Paraná, com as escolas de nível médio, depois a primeira escola de graduação, e armamos uma rede de escolas e cursos de agroecologia no país, e depois contribuímos para isso na América Latina, em vários países da América Latina, né? Argentina, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela, Nicarágua, e eu tive no Haiti também, trabalhando uma época. Então, esses conhecimentos vão permitir a nós estruturar um currículo no âmbito técnico-científico muito enraizado nos ensinamentos da Ana Primavesi. Mas ela também esteve em várias escolas nossas dando aula, né? E por isso eu enfatizo sempre voluntariamente. E essa sua contribuição, ela também alcança no plano latino-americano um reconhecimento geral e perene, tanto que a Universidade de Havana, em Cuba, criou a Cátedra Ana Primavesi, né? E que no ano de 2002 nós organizamos os meios para a Ana passar 15 dias em Cuba dando aulas, inclusive na cátedra com seu nome e percorrendo várias experiências de agroecologia em Cuba, né? Então, o seu livro Manejo Ecológico de Solos uma obra internacional, né, de uma relevância que marca a história da agricultura mundial, na verdade, né? Exato, e eu acho que a Virgínia pode exatamente falar sobre essa questão do solo, né? O amor que a Virgínia tinha pela terra. Queria que você contasse um pouquinho desse amor e dessa técnica que ela desenvolveu e que ela espalhou aí para os 4 cantos do mundo. A doutora Ana, ela tinha eu acho que desde da faculdade, ela tinha uma capacidade incrível de lidar com a questão microscópica dos solos. Então, ela entendia essa dinâmica do que cada micro-organismo fazia no solo, o papel de cada um, a sucessão de eventos. Então, ela tinha uma leitura tão clara, e isso possibilitou ela ensinar as pessoas, porque quando você entende uma coisa bem, não fica tão difícil você passar aquilo, né? Porque aquilo está bem digerido em você. Então, uma coisa que a doutora Ana sempre falou foi que o solo tropical é diferente do solo temperado. No solo tropical,
como a gente tem calor, a temperatura é maior, mais alta, a decomposição da rocha, porque o solo é rocha decomposta. Então, no solo tropical, a rocha está lá embaixo, porque essa transformação foi muito mais rápida do que em climas que têm invernos rigorosos. E isso possibilitou um aprofundamento da raiz. Então, a gente tem solos diferentes e dinâmicas diferentes. E ela ressaltou muito isso. E ela percebia que as pessoas não entendiam essa lógica, porque a gente copiava a maneira de adubar ou de tratar a terra igual o solo temperado. Então, ela fez um filme sobre a vida do solo. É o primeiro longa-metragem de desenho animado. E tá no site também, se quem quiser assistir. E é uma coisa maravilhosa. Ela faz o cálcio, o potássio, a minhoca, todos como eles fazem, qual que é a sucessão de eventos para agregar o solo. Então começa lá uma paisagem bem arenosa, e aí o cálcio vai agregando. Então ela fala, sem cálcio, as minhocas não proliferam. A centopeia, ela inflama o solo com as suas patinhas. Isso é uma coisa muito Primavera. Ao mesmo tempo que ela ensina a gente a parte científica, o papel do cálcio, por que tem que agregar, a matéria orgânica, como ela se decompõe, etc., ela ainda encanta com esses detalhes que fazem a gente se apaixonar mais ainda pela natureza, né? E eu acho que nisso a Primavera foi conquistando as pessoas, porque ela não era uma pessoa que estava preocupada em mostrar que ela era a boazona na ciência do solo. Ela estava preocupada, de fato, em que as pessoas soubessem que o solo tinha vida e conseguissem fazer com que ele mantivesse a sua vida. Então, ela tinha essa preocupação nos cursos, nas aulas, nos livros, de ser didática. E nesse processo, ela acabou até sendo chamada acusada de não ser científica, né? De não ser uma pessoa que, mas isso não é cientificamente provado. Bom, mas ela tinha as observações dela e tudo que ela falava dava certo e depois você constatava. Enfim, a vida dela foi dedicada à ciência do solo e ela conseguiu formar aí uma legião de seguidores que estão conseguindo fazer esses solos ou serem ressuscitados ou permanecerem vivos. Perfeito. Agora, Tardim, a gente sabe que o MST tem um trabalho muito bonito com Sem Terrinha, né, com as crianças. Eu queria que você falasse desse ensinamento, se já chega nas crianças através, né, das escolas do MST no campo, e a importância de se chegar a esse conhecimento já nos primeiros anos de vida. Exatamente. Esse é o grande esforço que nós estamos fazendo no MST, no conjunto da organização, é alcançar a infância e a juventude com os ensinamentos básicos de agroecologia, né? Tornar a agroecologia uma aprendizagem transversal no currículo da infância, da adolescência e da juventude. Então, o setor de produção, de educação, de formação, de comunicação, de cultura, todos estamos envolvidos, engajados nessa atividade para, nos próximos 10 anos, a gente alcançar a totalidade da juventude e da infância no movimento. São mais de 2.000 escolas que nós temos, né, em assentamentos e acampamentos, com mais ou menos 400.000 estudantes. Então, é um número significativo, e essas experiências elas já acontecem em muitas escolas, mas nós estamos trabalhando para tornar isso um sistema pedagógico educativo permanente e generalizado. E é por isso que eu sempre enfatizo esse livro, né? Agroecologia em Contos, que é mais um primor da Primavera, né? Você vê que palavras que se associam, né? Sim. É um primor da Primavera que ela presenteia o mundo infantil, né? Mas, na verdade, ela presenteia todo ser humano que cultiva a infância independente da sua idade, né? E com esses ensinamentos, então, praticamente nós temos um currículo já orientando esse aprendizado, né?
Então, é uma maravilha ter recebido da Ana esse magnífico presente, né, para a nossa infância. Muito bem, acho que deu uma paralisada aí na imagem, não sei, a Convenção dos Ventos, esse livro, né? Eu queria, inclusive, me inspirar, né? Já estou me inspirando nessa camiseta do Tardim, uma camiseta rosa, para quem está acompanhando no rádio, né? E eu queria que você mostrasse um pouco a camiseta, o que está escrito aí, cultivar afetos, não é isso, Tardim? Pois é, nós criamos na Escola Latino-Americana de Agroecologia, que fica aqui no assentamento Contestado, no Paraná, onde a Ana Primavesi deu aulas, inclusive, né? Criamos essa camiseta com essa divulgação, né? Cultivar afeto também é agroecologia, né? E tem Justamente, e aí duas tem mãos essa... e o coração no meio já com um uma coração germinando. um broto, né? Diga. Então, isso aqui é justamente uma simbologia que tem tudo a ver com a Ana, né? Porque ela se move no campo do conhecimento científico, no trabalho de pesquisa pesada, né? Mas ela distribui esse conhecimento sempre com muito afeto, né? Com muita amorosidade, com uma aproximação realmente humana, humanista, né? E humanizadora do ser humano, né? Então, o solo é o meio pelo qual ela se conecta, né? Mas a conexão dela é de humano para humano, né? O solo é a mediação, onde ela dialoga com esse ser humano sedento de conhecimento e de desejo de transformar a sua relação com a natureza de maneira positiva, né? Exato. Bom, a gente aproveita para falar dessa generosidade, dessa amorosidade, Virgínia, justamente para falar dessa relação, né, que você tinha com a doutora Ana Maria Primavesi, que é cheio de coincidências e que a gente não sabe se realmente são coincidências, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, do quanto ela foi importante, né, na sua vida, e também falar de uma cartilha, não é? Que para celebrar o centenário de vida, está programado aí para ser lançada essa cartilha no dia 3 de outubro, enfim, que é o primeiro livro póstumo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Virgínia. Então, eu convivi com a doutora Ana de 2010 até a sua morte, né? Foi quando eu conheci a doutora Ana em 2010, então esse contato foi até o final da vida dela, foi um contato muito intenso por conta da pesquisa do livro e que se misturou também na questão pessoal, porque eu acabei sendo acolhida na família como uma integrante. Então, o que acontecia? A doutora Ana estava já mais idosa, ela veio morar com a filha em São Paulo e deixou a fazenda. Foi um processo bem difícil para ela, porque ela viveu durante 32 anos numa fazenda que ela simplesmente tirou aquele solo de só ter cupim, barba de bode, para ser um lugar exuberante e refúgio dos animais. 32 anos refazendo aquele solo, construindo aquela fazenda, mas aí com idade fica difícil, né? Com problema na perna, tal, ela veio morar em São Paulo. E nisso eu fiquei muito envolvida lá em pesquisar sobre o livro e ficar com ela. Tanto que a filha viajava, quem ficava com ela era eu nas férias, ficava eu, ela, o cachorro e o papagaio. Só. E aí isso foi um processo muito rico em que a gente pôde aprofundar nossa relação no silêncio, porque a doutora Ana era uma pessoa muito calada, muito quieta. Ela não era uma pessoa de ficar contando nada, assim, só se você perguntasse, se ela tivesse esperado, ela contava, mas ela não era uma pessoa que senta, conversa, conta um caso, não. Por isso eu levei 6 anos para fazer o livro, né? Mas nesse processo tiveram muitas coincidências, que inclusive a descoberta do diário da vida dela, que ela nem lembrava que tinha escrito, um diário do período da guerra, da universidade, do noivado, entre aspas, porque ela não ficou noiva do Arthur, né? Ela casou direto. Foi o primeiro casamento depois da guerra em St. George of Judenburg, onde ela nasceu. E, enfim, foram muitas coincidências. Eu acho que
não teria como contar isso assim em pouco tempo, mas isso foi me ajudando a seguir esse caminho para chegar no livro. E agora a gente vai... Esse livro que o Tadinho mostrou, a Convenção dos Ventos, eu achei no meio dos pertences dela, junto com esse diário, e a gente agora achou um outro livro, que é esse que vai ser lançado dia 3 de outubro, no lançamento, no aniversário dela, chama Cartilha da Terra. É um livro muito lindo, muito didático, vai ser muito complementar a esse da Convenção dos Ventos. Ela fala das minhocas, ela fala do composto, o que é a terra, né? A adubação, como tem que ser feita. Ele é muito parecido com o Manual do Solo Vivo, que é um outro livro dela, mas eu sempre digo, a Primavera, ela tem uma coisa incrível, por mais parecido ou idêntico com o tema, ela sempre tem um elemento novo para te ensinar. E esse livro vai vir cheio de luz, de cor, de alegria, que é o que a gente quer, né? A capa é uma coisa maravilhosa, já mostra o tom do livro, e eu acho que vai ser um grande sucesso. Muito bem, agora a gente já está chegando ao final, acho que a gente pode recomendar o site, dá o endereço do site para que todos e todas acompanhem toda essa história linda que você está contando. O site é www.anamariaprimavese.com.br. Muito bem, e para a gente encerrar, eu queria que você lesse uma carta que você escreveu no dia da morte de Ana Maria Primavera, que tem como título Jatobá que Tomba, Centenário. Essa é uma obra-prima que você escreveu e é uma homenagem muito importante para Ana Maria Primavera. Eu gostaria que você lesse, se tiver aí pertinho, na mão, você pode ler para a gente? Claro. Um Jatobá que Tomba, Centenário. Nossa querida Ana Maria Primavera faleceu hoje aos 99 anos de idade. Quase um século de vida, cerca de 80 anos dedicados à ciência no e do campo. Descansa uma mente notável, uma mulher de força incomum e um ser humano raro. Afastada de suas atividades desde que passou a morar em São Paulo com a filha Karen, Ana recolheu-se. Quase centenária, era uma alma jovem num corpo envelhecido, que, mesmo se tivesse uma vitalidade para mais 200 anos, não acompanharia uma mente como a dela. Anne-Marie Baronesa Conrad, seu nome de solteira, desde pequena apaixonou-se pela natureza, inspirada pelo pai. Naturalmente entrou para a faculdade de agronomia, mesmo Hitler tentando fazer com que as cabeças pensantes desistissem de estudar. Ela não só era uma das raras mulheres na faculdade, como também aquela que destacou-se por seu talento natural em compreender o invisível, a vida microscópica contida nos solos. Nesses 99 anos de vida, enfrentou todas as perdas que uma pessoa pode sofrer, irmãos, primos e tios na Segunda Guerra. Posteriormente, pai, mãe, marido. E seu caçula Arthurzinho, a maior das chagas, que é perder um filho. Sua morte hoje, causada por problemas relacionados ao coração, encerra uma vida de lutas em vários âmbitos, o principal deles na defesa de uma agricultura ecológica ou agroecologia, termo que surge a partir de seus estudos e ensinamentos. Não parece ser à toa que esse coração que aguentou tantas emoções, boas e ruins, agora precise descansar. Nosso Jatobá sagrado, cuja seiva alimentou saberes e por sob a copa nos abrigamos, no acolhimento de compreendermos de onde viemos e para onde vamos, tomba quase centenário. Ele abre uma clareira imensa que proporcionará ao sol debruçar-se sobre uma nova etapa, a da perpetuação da vida, e dos saberes que ela disseminou. Antes de tombar, nosso Jatobá sagrado lançou tantas sementes, mas tantas, que agora o mundo está repleto de mudas vigorosas, prontas a enfrentar as barreiras que a impediriam de crescer. Essas mudas somos todos nós, cada um que a amou em vida, cada um a seu modo. Nossa gratidão pelo legado único que nos deixa essa árvore frondosa, cuja luta pelo amor à natureza prevaleceu. A luta passa a ser nossa daqui em diante. Uma luta pela vida do solo, por uma agricultura respeitosa, por uma educação que se volte mais ao campo e suas múltiplas relações. Ana Primavera permanecerá perpetuamente em nossas vidas. Como diz nosso querido amigo Fábio Santos, parafraseando Che Guevara, os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera inteira.
É emocionante, né, Tardim? É muito emocionante essas palavras, e com essas palavras, com essa leitura dessa carta, a gente vai encerrando aqui a nossa conversa com você. Foi realmente muita emoção, eu agradeço demais, é emoção demais, né, Tardim, que a gente está passando aqui, né? É, exatamente. É uma gratidão também para Virgínia e para você por esse momento. Eu que agradeço do fundo do meu coração mesmo a presença dos dois aqui, a Virgínia Mendonça Knabes, geógrafa, professora, autora da biografia da doutora Ana Maria Primavera. Muito obrigada, Virgínia. Obrigada a você. Tchau, Tadinho. Agradeço também. E ao José Maria Tardim, ele que é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ele que atua na Frente Nacional de Agroecologia no setor de produção, cooperação e meio ambiente. Muito obrigada, Tardim. Um beijo para você também. Um abraço para os dois. Obrigada. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.